Olha, se a gente batesse o olho só no número geral do mercado de fundos imobiliários em 2025, ia parecer que foi um ano incrível. Mas a verdade é que, por trás dessa média, se esconde uma história de dois extremos. De um lado, fundos que simplesmente decolaram, e do outro, alguns que, nossa, sofreram perdas catastróficas. Hoje a gente vai mergulhar a fundo para entender quem foram os grandes perdedores desse ano e, principalmente, por quê. E para desvendar esse mistério, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender esses contrastes de 2025. Depois, vamos sentir o clima de pessimismo que pairava no ar. Aí, claro, vamos direto ao ponto. Os FIIs que decepcionaram. Em seguida, a gente vai fazer uma verdadeira autópsia dos problemas, dar uma olhada nos vencedores que surpreenderam a todos e, para fechar, tirar as lições mais importantes disso tudo. Então, como eu disse, 2025 engana muito à primeira vista. O IFIX, que é tipo o Ibovespa dos fundos imobiliários, subiu mais de 18%. Um número forte, né? Daria para pensar que foi festa para todo mundo, mas a realidade, quando a gente coloca a lupa, é bem mais complicada. E aqui o contraste fica gritante. Dá uma olhada nesse abismo. Enquanto o melhor fundo do ano subiu mais de 51%, o pior deles simplesmente derreteu, caindo mais de 72%. É uma diferença brutal. Como pode, no mesmo cenário econômico, dois ativos terem destinos tão opostos? A pergunta de $1 milhão é exatamente essa. O que explica uma performance tão radicalmente diferente? Que forças atuaram para criar um abismo tão grande entre os FIIs em 2025? É isso que a gente começa a desvendar agora. Para a gente entender o que aconteceu com cada fundo, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e olhar a floresta, não só a árvore. A verdade é que 2025 começou com um astral bem pesado, sabe? Um clima de pessimismo tomava conta dos gestores. E o grande fantasma na sala, como aponta essa pesquisa da Empiricus Research, era um velho conhecido, a taxa Selic. A expectativa de juros mais altos funciona como um aspirador de dinheiro do mercado, sabe? Isso coloca uma pressão gigantesca em ativos de risco, e os FIIs sentem isso na pele. E não era só isso, não. A lista de preocupações dos gestores era grande. Tinha o endividamento dos próprios fundos, o medo de calote, tanto de quem deve os CRIs quanto dos inquilinos dos imóveis, e, claro, a pulga atrás da orelha com a inflação. Resumindo, o cenário era bem desafiador. Bom, com esse pano de fundo todo desenhado, vamos ao prato principal da nossa análise. Quem foram os fundos que mais apanharam nesse cenário? Chegou a hora de dar nome aos bois e ver quais FIIs tiveram os piores resultados do ano. E aqui, o levantamento da Grana Capital revela uma coisa que salta aos olhos. É um padrão claríssimo. Dos 10 fundos que amargaram os piores desempenhos em 2025, nada menos que 8 eram fundos de papel. Aqueles que investem em dívida imobiliária. E, gente, a lista é de assustar. O BRM11 na liderança com um tombo de mais de 72%. É muita coisa. Logo atrás, nomes como o RPR11 e RMAI11 também com perdas gigantescas. Para quem investiu, a desvalorização foi tão forte que qualquer dividendo que pingou na conta virou. E aí, pessoal? Beleza? Passando rapidinho para te pedir uma força. Se você está curtindo esse conteúdo, já esmaga o botão de curtir aí embaixo. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que está vindo por aí. E que tal compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também vai adorar? Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou, eu leio todos. E o mais importante, vamos para esse vídeo juntos. Conto com a sua ajuda para fazer esse canal crescer cada vez mais. Valeu demais pelo apoio. Ok, a gente já sabe quem apanhou e viu que a maioria é de papel. A pergunta agora é, por quê? O que aconteceu? Para entender, vamos dissecar a diferença fundamental de risco entre os FIIs de tijolo e os de papel. De um jeito bem simples, pensa assim. Fundo de tijolo é como ser dono de um imóvel de verdade. Um shopping, um galpão. O risco é o inquilino sair ou não pagar. Já o fundo de papel é como ser o banco que financiou a construção. O risco é quem pegou o dinheiro emprestado não pagar e também como essa dívida é corrigida, geralmente pela inflação. E o grande vilão dos fundos de papel em 2025 foi justamente a inflação, que veio mais baixa que o esperado. O motor desses fundos é a correção monetária dos títulos. Como bem mostra o relatório do IR/DM11, se o IPCA vem fraco, a receita desses fundos diminui. E com menos receita, menos dividendo distribuído. Simples assim. Já do lado do tijolo, o risco clássico também deu as caras. Olha o caso do EDJ11, por exemplo.
O fundo teve que suspender os dividendos. O motivo? O pesadelo de todo proprietário. O inquilino deixou de pagar o aluguel. Aí não tem mágica, né? Se não entra dinheiro, não tem o que distribuir. É o risco do calote na veia. Mas vamos virar essa página. Porque enquanto muitos fundos sofriam, outros estavam brilhando. E é olhando para os vencedores que a gente encontra uma das histórias mais curiosas e paradoxais do mercado em 2025. Os donos da festa em 2025 foram, em sua maioria, fundos de tijolo. E dentro deles, um setor brilhou muito: logística. De acordo com dados da Quantum Finance, dos 5 fundos com melhor desempenho no ano, 4 eram de galpões logísticos. Eles simplesmente dominaram o pódio. E o campeão dos campeões, o número 1 do ranking, foi um fundo de logística chamado Pátria Logística, o PATL 11. E é aqui que a história fica com cara de novela, porque quando a gente vai olhar os fundamentos dele, o cenário não era exatamente um céu de brigadeiro. Pensa só, uma análise mais fria do PAT 11 mostrava um monte de sinais de alerta. Ele tinha um histórico de rentabilidade ruim, uma vacância alta de 22% num ativo importante, poucos imóveis na carteira e, para piorar, a maioria dos contratos de aluguel vencia logo ali na frente. Parecia receita para dar errado, não é? Pois é, mas o resultado foi esse aqui, mais de 51% de valorização, o melhor desempenho de todo o mercado. É o tipo de coisa que faz a gente coçar a cabeça. Isso mostra como, no curto prazo, a expectativa do mercado pode se descolar completamente da realidade atual. A aposta aqui pode ter sido numa grande virada. Talvez o mercado já estivesse prevendo a ocupação dos galpões vazios ou simplesmente achou que o fundo estava tão barato, mas tão barato, que qualquer notícia boa já faria o preço explodir. Ufa! Que ano maluco, hein? Com perdedores tão óbvios e vencedores tão surpreendentes. A grande questão que fica é: o que a gente tira de lição disso tudo para tomar decisões melhores lá na frente? As lições de 2025 são quase um mantra. Primeiro, nunca jamais ignore o cenário de juros e inflação. Segundo, saiba onde está pisando. Entenda os riscos de cada tipo de fundo. Terceiro, o básico que salva vidas. Diversificar não é luxo, é colete salva-vidas. E por último, o mais importante: faça o dever de casa. Analise a fundo a gestão, os imóveis, os contratos. Não existe almoço grátis. E para a gente encerrar, fica aqui uma provocação. O mercado financeiro adora um ciclo. O caso do PAT 1111, que vinha mal e virou o jogo, é a prova disso. Isso me faz pensar: será que no meio daquela lista dos piores de 2025 não está escondido um dos grandes campeões do próximo ano? A análise, meus amigos, nunca termina. E aí, pessoal? Beleza? Passando rapidinho para te pedir uma força. Se você está curtindo esse conteúdo, já esmaga o botão de curtir aí embaixo. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que está vindo por aí. E que tal compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também vai adorar? Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou, eu leio todos. E o mais importante, vamos ipar esse vídeo juntos. Conto com a sua ajuda para fazer esse canal crescer cada vez mais. Valeu demais pelo apoio